Resolução de equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, primeiro nós temos que saber qual é a equação de segundo grau, se ela é completa ou incompleta, tá? Se ela for incompleta, nós temos uma maneira de fazer. Aí nós temos que ver qual é que falta, se falta o valor do B ou o valor do C. Lembrando vocês que o valor de A não pode ser zero, tá? Então nós temos aí a resolução da equação incompleta quando eu tenho só o valor do A e o valor do C. Eu não tenho o B é zero. Então vão aparecer equações assim, ó, x ao quadrado menos 64, eu não tenho B. 4x ao quadrado menos 46 igual a 3, eu não tenho B. 3x ao quadrado mais 25 igual a 4, eu não tenho B. Então, se for assim a equação, quando o B é zero, a forma de dividir, de resolver a equação, de encontrar o valor de x, o valor das incógnitas, é o seguinte. Eu tenho uma equação do segundo grau que diz que x ao quadrado menos 64 é igual a zero. Aqui o meu B é zero, né? Se o B é zero, o que eu faço? Mando o C para o segundo membro. Lembrando vocês que eu vou mudar o sinal dele, porque eu vou mudar de membro, tá certo? Ele está no primeiro membro e está antes da igualdade, vai passar para depois da igualdade. Fica assim, ó. Olha aí, ficou x ao quadrado igual a 64. Estava menos 64 antes da igualdade, passou para depois, passou mais 64. Esse 2 aqui, esse expoente não está no primeiro membro, ele está como potência, vai passar para o outro lado como índice. Vai ficar assim, ó, x igual a raiz quadrada de 64, tá? Já que aqui era expoente 2, virou índice 2, x quadrado. Raiz quadrada de 64 é mais ou menos 8. Por que mais ou menos 8? Porque a minha raiz pode ser negativa ou positiva, porque se eu multiplicar 8 vezes 8 vai dar 64. Se eu multiplicar menos 8 vezes menos 8 também vai dar 64, tá certo? Veja essa outra equação. Veja que eu não tenho só o x, eu tenho x ao quadrado. Então quem acompanha o x ao quadrado é o a. Eu tenho o a e tenho o termo independente, não tem x, nem o 3 nem o 46. Então isso aqui é o termo independente. Sempre que acontecer dessa forma, eu vou mandar o termo independente para o segundo membro. Sempre lembrando que eu vou mudar o sinal. Aqui não está menos 46, vai passar para o segundo membro mais 46. Olha só. Veja, estava menos 46, passou mais 46. Aí mudou do primeiro membro para o segundo. Então agora vai ficar 3 mais 46. Vai ficar 4x ao quadrado igual a 49. Tá certo? Então vou passar... Olha, vou passar, não está para o outro lado. O 2 não está aqui como potência, vou passar, o 4 não está multiplicando, primeiro 4. O 4 está multiplicando, passar dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 49 dividido para 4, tá certo? O 2 não está como potência aqui, vai passar para o outro lado como raiz. Então x ao quadrado, x vai ser igual a raiz quadrada de 49 sobre 4. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, lembra vocês que vai ser sempre, quando sair da raiz, vai ser mais ou menos. Então, x vai ser igual mais ou menos 7 meios. A minha resposta aí é mais, vai ficar assim, ó. Resposta 7,5 e menos 7,5. Essas duas vão ser a resposta dessa equação, tá certo? Veja essa C aí, nós temos o valor de A e o valor de C, não tem o valor de B, lembra? Não tem ninguém acompanhando só o x, só tem o x ao quadrado. Quem acompanha o x ao quadrado é o A. Sempre nós vamos fazer, o que? Primeiro nós vamos sempre passar para o segundo membro que está sem o x, então vai ficar 3x ao quadrado igual 4 menos 25. Vou passar, vou subtrair, vai ficar 3x ao quadrado igual a menos 21, tá certo? Veja que agora eu vou pegar o 3 e vou passar dividindo. Esse aqui que está multiplicando, Vai ficar x ao quadrado igual a menos 21 dividido para
3. X ao quadrado vai ficar igual a menos 7, tá certo? Como aí ficou x ao quadrado igual a menos 7, se eu passar o x, o 2 que está ao quadrado, expoente, para o outro lado como índice, vai ficar menos, tá? Então, não existe, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não vai existir raiz quadrada de menos 7. Não tem um número multiplicado por ele mesmo que dê menos 7, tá certo? E aí, no caso, não vai ter raiz, não vai ter valores para esse x aí. Agora, nós vamos ver a resolução de uma equação incompleta, onde eu tenho o A e tenho o B. Eu não tenho o C, que é o termo independente, não vai existir. Veja aqui, ó. X ao quadrado menos 8x igual a 0. Eu não tenho o termo independente. B, 6x ao quadrado mais 18x igual a 0. Não tenho termo independente. Então, a maneira de resolver esse aí é dessa forma aqui, ó. Sempre que você não tiver o valor do C, você vai fazer o seguinte: você vai botar o x em evidência, tá? E vai multiplicar. Eu vou tirar, aqui não está x ao quadrado, eu vou tirar um x aqui, vai ficar só um x. Olha o menos. Menos, aqui não está o x, e vou para frente, vai ficar o 8. Igual a 0. Tá certo? Eu botei o x em evidência, porque se eu multiplicasse aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 8, menos 8x. Sempre que eu não tiver valor de C, eu vou fazer dessa forma. Então, sempre, quando não tiver valor de C, um valor para o x vai ser 0. Sempre. E o outro eu vou pegar o que ficou dentro do parênteses. X menos 8 e vou igualar a 0. Eu tenho uma equação do primeiro grau. X menos 8 igual a 0. Passo o 8 para o segundo membro. X vai ficar igual a 8. Não está positivo? Quando eu passei para o segundo membro, ele ficou negativo. Então, x igual a 8. Entendeu? Nesse caso aí, a solução, né, seria o 0, que é bem aqui, ó, e o 8. Tá? Olha essa outra equação aí, ó. Eu tenho o valor do A e o valor do B, não tenho o valor do C. Então, eu vou botar o x em evidência. Sempre dessa forma, gente, tá? Então, vou tirar um x daqui, vai ficar 6x. Eu tirei um, mais... Não está 18x? Eu vou tirar o x, vai ficar 18. Igual a 0. Sempre que faltar o valor do C, é dessa forma, gente. X igual a 0. Sempre, ó. E vou pegar o que ficou no parêntese e vou resolver igualando a 0. 6x mais 18 igual a 0. Vou passar o 18 para o segundo membro. 6x igual a menos 18. Lembra? Muda o sinal. Você não está multiplicando? Vai passar dividindo. Então, x vai ficar menos 18 dividido para 6. Então, quando eu dividir aí, 18 dividido para 6, 3. Não esqueça que vai ser negativo. Então, a solução aqui vai ser o 0 e o menos 3. Entendeu? Sempre que tiver faltando o valor do C, uma das soluções vai ser o 0, tá? E por último, vamos fazer a solução, né, resolução de equação incompleta do tipo ax ao quadrado igual a 0. Não tenho nem valor do B, nem valor do C. Gente, nessa situação aí, sempre o valor do x ao quadrado vai ser 0. Só vai ter uma solução, e a solução vai ser 0. Olha só. 9x ao quadrado igual a 0. X ao quadrado, vou passar o 9 dividindo, né? Vai dar 0 dividido para 9, 0. Vou passar o x ao quadrado, vou esse expoente para o outro lado, como raiz, x quadrado de 0, 0. Então, sempre que não tiver valor de B e de C, a solução vai ser só o 0, tá certo?